iniciando então a gravação da nossa 19ª aula aí de jogos, a calculadora, parte final, né? O que estava faltando aqui para nossa calculadora, né? As teclas MC, MR, M+, M- e MS. Aí depois eu fui percebendo que a gente não tinha feito ao quadrado aqui, né? Nós vamos fazer também, e a vírgula, tá? Então nós vamos fazer os MS, o x ao quadrado e a vírgula, o restante já tá todo pronto, todo funcionando aí a nossa calculadora, tá? Então, como eu falei, explicar um pouquinho. Tem muita gente que vê isso aqui na calculadora e não sabe para que serve. Ah, professora, o que é isso? Esse M, para que serve? Qual a função dele dentro da calculadora? Pessoal, nada mais é do que o que nós já vemos trabalhando durante, né, o nosso processo de criação. É a memória, tá? Esse valor vai ficar salvo na memória da nossa calculadora, tá? Então, o MS, quando você coloca lá um número e apertar o MS, o que ele vai fazer? Ele vai guardar o resultado que você digitou dentro da memória, tá? E vai deixar salvo lá. Se você apertar um número e apertar M+, ele vai salvar para dentro da memória. Olha, professora, então não é mais simples eu pegar e fazer só o cálculo mais e menos lá? Mas olha só o que acontece. Vamos supor que você quer somar as vendas do Antônio, né? Somou lá 10 vendas do Antônio, deu R$300. Aí você vai salvar na memória. Quando você salvar na memória, você vai poder fazer, por exemplo, a soma da Maria sem apagar o que você salvou na memória da nossa calculadora, né? Porque eu quero pegar as vendas do João com as vendas da Maria e ver qual foi o total de vendas do dia, né? Então você vai somar todas as vendas da Maria e vai apertar no final M+. Ele vai pegar o valor, né, do João que você já tinha salvo na memória e somar com o valor da Maria. Então ele faz essa diferenciação, tá? Ou às vezes você quer fazer, colocou lá um número e quer fazer a soma dele pelo resultado de uma multiplicação. Aí você vai lá, bota um número no M+, né, no nosso MS, faz a multiplicação comum na calculadora e no final soma com ele lá, tá? Com o resultado. Então é bem interessante, dá pra fazer muita coisa aí. Às vezes você tem que anotar no caderno para ir lá fazer outra conta, anotar no caderno, não, você salva na memória, tá? Da calculadora. Claro, nem toda calculadora tem, né? Mas a grande maioria ela possui essa funcionalidade. O M+, ele adiciona o resultado, né, como eu falei, atual, né? Por isso, se você tiver armazenado 20 lá no seu MS, o resultado atual for 5, você apertar o M+, a memória vai ter que mostrar 25, vai ter que conter 25. O MR recupera o valor guardado na memória, ou seja, é como se fosse o botão de igual, ele vai mostrar qual o valor que está lá dentro. E o MC limpa a memória, né, como se fosse o nosso C aí da calculadora, tá? Então nós vamos criar aqui o nosso código bem simples, tá? Inclusive, para essas teclas, para a gente dar continuidade aí à nossa calculadora, tá? Então aqui no código para o MC, o que a gente vai precisar fazer? Lembra que eu disse que é apenas zerar o valor que está na memória. Então basta que a gente acrescente esse código, ó. Quando ele for clicado, eu quero que ele mude a memória para 0, né? Ou seja, praticamente o que o nosso C aqui faz, né? Então aqui vamos no botão MC, cadê? Aqui, MC, deixa eu arrumar, né? Sempre organizando. Quando o meu botão for clicado, eu vou aqui na minha variável, eu quero que ele mude a minha memória para 0. Tá? É isso que eu quero que ele faça. Mude a minha memória para 0, né? Então, se eu botar aqui 5, agora não vai dar porque a gente não configurou os outros botões, né? Vamos configurar todos para a gente fazer o teste aqui do MC e MR também, tá? Então, MC pronto. Quando eu clicar no botão MC, ele vai zerar a minha memória, vai ficar tudo limpo aí, tá? O MR, como eu falei, é como se fosse o botão de igual. Então, ele vai mostrar no meu visor o valor que eu já salvei na minha memória. Então, meu comando nada mais é do que mudar o visor para o valor que a gente tem na memória,
tá? Então, usando aqui o nosso MR, vamos pegar aqui, né, nosso botãozinho de quando ele for clicado. Eu quero aqui na variável que ele mude o valor do visor, porque vai estar salvo na minha memória. Tá? É só isso que eu quero que esse botão faça, é só isso que eu preciso que ele faça, tá? Depois, nosso próximo botão é o M+, né? O que o M+ vai fazer? Vai pegar o valor lá do novo cálculo que a gente fez, né? Vai pegar o valor que está no visor e vai somar com o que a gente já salvou lá na memória, né? Então, aqui pegando o nosso M+, arruma pra cá, bonitinho. Opa, soltei o negócio. Né? Então, vamos aqui. Quando este ator for clicado, lá na minha variável, eu quero que ele mude o meu visor para quem? Para soma. Então, a soma, eu vou aqui no meu operador e vou pegar o meu cantinho de soma, ó. A soma de quem com quem? É a soma do número que está no meu visor aparecendo, né, lá na minha telinha, junto com o valor que eu já tenho salvo aí na memória. Então, aqui é essa soma que eu quero que ele faça, tá? O novo número que está no visor vai salvar aí com a nossa memória, tá? Já o M- vai fazer a função contrária, né? Ao invés de somar com a memória, vai abater da memória, né? Então, M- aqui, ele vai abater esse valor da memória, tá? A configuração é a mesma. Quando este ator for clicado, eu quero aqui que ele mude o meu visor, para subtração agora, que é o menos. Quem que ele vai... Agora aqui o detalhe, tá? No menos. Na soma, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Porém, na subtração altera. Então, primeiro é o valor que está na memória e o valor que você vai estar subtraindo, tá? Não esqueçam desse detalhe, nessa ordem aqui. Então, aqui primeiro a nossa memória menos o valor que está no visor aqui, ó. Menos o valor que está no visor, tá? E o MS, né? O MS aqui no nosso caso, ele vai salvar o valor na memória, né? O valor que a gente digitar lá, ele vai enviar para a memória. Então, ele vai mudar para a memória o valor que está no visor e o visor vai ficar zerado para o próximo número, tá? Então, aqui no nosso MS, quando, né, aqui, quando o ator for clicado, eu quero aqui que ele mude o valor que está no visor, eu quero que ele mande para a memória, né? Eu quero que ele grave na memória. E depois que ele pegue aí o valor que está no visor e coloque para zero para poder fazer aí o novo cálculo, né? Então, vamos ver aqui o que dá. Vamos ver se a gente já consegue fazer, mesmo faltando alguns pontos aqui do nosso código, né? Então, eu vou botar aqui, 8 menos 3, 5, né? Eu vou botar ele para salvar na memória. Então, salvei na memória, 5. Então, agora eu paguei... Eu tava devendo R$150
e paguei 25. Então, 125. Eu já estava devendo 8, vou fazer ele somar com o que eu já estava devendo. Eu não mandei o 8 para a memória, ó. Opa. 125, ele somou certo? Mas... vamos ver que ele não somou certo, não. É o visor, mas o que está na memória. Então, 5. Mandei para memória. 87. Soma. Cadê a calculadora aqui? Deixa eu ver se ele tá. Vou fazer aqui. Então, aqui, ó, 5. Mandei para memória. 87. Somou. Mais 25. Somou. Aí eu posso 56 vezes 9. 504, somei. Vou dar o meu MR. Deixa eu ver alguma coisinha no código aqui. Ou tem... ele não vai fazer. Vou fazer aqui. Então, 50 mandei pra minha memória, né? 5 vezes 5, 25, vou mandar pra minha memória de novo, ó. E mais 50. Opa. Mais 50 vou mandar para minha memória de novo. E vou dar o MR. Tá bugado aqui. 5 vezes 5. 25. Vou mandar para minha memória. Vou botar agora 25 mais, ele tem que aparecer 50. Agora foi, tá? Às vezes buga mesmo, né? Ontem o Scratch não tava nem querendo abrir. Pra vocês terem ideia, tava complicado. Tá? Então o funcionamento é mais ou menos esse do MR aí, tá, pessoal? Você poder fazer cálculos, né? Aleatórios e somando apenas os valores, né? Eu quero saber quando é 56 vezes 5, salvo na minha memória. Deixa eu excluir aqui. MC, pronto. Né? Então 5, passa 5 vezes 5. Posso salvar na minha memória. Depois fazer outra conta, 8 vezes 4 dividido por 2 e pegar o resultado e somar com o que eu já tenho lá e depois pegar o resultado final, tá? Então dá pra você, essa é a intenção do MR e MS aí, tá? O botão que ficou faltando, né, que foi o ao quadrado. O que é um número elevado ao quadrado? A potência, né? No caso aqui do ao quadrado, é ele por ele mesmo, ou seja, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, e por aí vai, tá, pessoal? Então aqui, o que nós vamos fazer? Só esse códigozinho, tá? Vou pegar aqui o meu botão do quadrado. Vou lá no meu evento aqui, este ator, na variável, quero que mude aí o meu visor para multiplicação, né? Vou aqui no meu operador, pega a multiplicação. Multiplicação de quem? O número que está no visor pelo próprio número que está no visor, tá? Então é diferente de eu pegar e multiplicar o número por 2 ou multiplicar entre ele mesmo, tá, pessoal? Tem essa diferença aí, tá? Então vamos botar aqui 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. E por aí vai, tá? Então aqui o código bem simplesinho, bem tranquilo. O código de hoje, que eu creio que é o mais complicado e não era para ser, né, ao nosso ver, é o ponto, tá? Vai, professor, o ponto é o código mais complicado de hoje? Olha a diferença dele para os outros, né? Os outros é duas linhazinhas,
e o dele tem mais linhas aí, tá? Opa. O que acontece no código do ponto aqui, tá? Quando o ponto for apertado, ele vai verificar se o visor é igual a 0. Se o visor for igual a 0, ele vai pegar o 0 e colocar o ponto, né? Se ele não for igual a 0, ele vai arredondar, né, o visor, se tiver um número muito grande, né? Ele vai arredondar o visor e depois vai pegar o valor que está no visor e colocar um ponto, tá? Só isso que ele vai fazer. Vamos ver aqui na calculadora. Opa, nessa aqui que é de vocês. Cadê? Ponto aqui. Então, nós vamos fazendo e analisando o código aí do ponto, né? Quando ele for clicado, ele vai fazer o se não, tá vendo? É um se não dentro de outro se não aí. Então, se não dentro de outro se não. Vamos puxar aqui nosso controle. Se não dentro de outro se não, tá? Aí agora, ele vai analisar o quê? Vai analisar o meu visor, se o meu visor é igual a 0 aqui na primeira parte. Então, ele vai analisar, nós vamos pegar aqui, ó, de igualdade, jogar dentro do triângulo. Ele vai analisar se o meu visor é igual a quem? A 0. Vou editar e colocar 0. Se isso for verdade, ele vai mudar o visor para o 0 ponto e esperar você digitar o próximo número, né? Então, aqui muda o visor para o 0 ponto. Então, vamos aqui, mude o nosso visor. Opa, subtração não, cara. Visor aqui embaixo. Visor. Vamos juntar, né? Aqui, ó, junte o 0 com o ponto. O 0 com o ponto, tá? Caso ele não seja igual a 0, ele vai ver aqui a parte do arredondamento para o número ficar redondo, tá? Então, vamos pegar a verificação de igualdade primeiro, tá vendo que é porque é muita função dentro de outra. Vamos pegar essa primeiro. Aí aqui ela vai analisar aqui dentro, né, o arredondamento, ó. Vamos botar ela aqui dentro. O arredondamento de quem? O arredondamento para baixo, né, aqui ainda. Então, se arredondamento para baixo, eu não posso usar essa opção, pessoal. Se arredondamento para baixo, eu vou ter que usar essa daqui, ó. Arredondamento para baixo. Então, a gente puxa ela para cá. Arredondamento para baixo. Arredondamento de quem? Quem que a gente está arredondando, né? O valor que está onde? No visor. Então, a gente vai colocar aqui a nossa variável visor. Ele vai ver se o arredondamento é igual aqui, né? Então, se isso for verdade, ele vai mudar o visor para o visor, o número que está no visor junto com o ponto, tá? Isso que ele vai fazer. Ele vai mudar o visor, sempre trabalhando com o visor. Junto, vamos pegar aqui, ó, junto. Junto quem? O meu visor, o número que está no visor, junto com um ponto. Ou seja, se no meu visor tiver 1, né, ele vai botar lá ponto e esperar você digitar o próximo número. Se ele tiver 0, ele vai botar 0, ponto, alguma coisa, tá? Se não, ele vai apenas aqui mostrar o visor. Depois, né, ele vai pegar o visor e vai mostrar o resultado. Então, vamos ver o que é que dá isso aqui? Então, 2 ponto, ó,
Viu? Ele viu o que que tinha, tem um 2 e botou o ponto e esperou o próximo dígito. Se for 0, então tem o 0, ponto, ele deixa o 0 e junta com um ponto. Ponto 5, mostra aqui no visor. E aqui a gente pode fazer, né, a nossa subtração, né, ou divisão, será 1.5 menos 0.5. É para dar 1, né? 1, tá? Então tá pronto a nossa calculadora. Pessoal, a nossa calculadora tá prontinha, ó. Tá vendo por que a gente coloca aqui para arrumar? Ó, sem querer eu já mexi no 5. Aí eu venho aqui, aperto o verdinho, ele volta pro lugar certinho dela, tá? Pessoal, vou parar aqui a gravação